Muito boa noite. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos anjos de guarda, aos espíritos amigos presentes aqui nessa casa, agradecendo por tudo que o Pai nos dá, agradecendo por essa chuva maravilhosa, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos, encarnados e desencarnados, agradecendo sempre e pedindo coragem, resignação e paciência frente às provações, que frente à dor, frente ao desespero, a gente consiga enxergar mais longe, sabendo que nenhuma prova, nenhuma expiação ocorre sem a permissão do nosso Pai, e Ele sempre nos ampara para que superamos esse empecilho temporário, que possamos sempre ter a fé raciocinada, fazer o nosso melhor, sempre buscando estar em contato com os bons espíritos, de maneira a agradecer sempre a confiança que eles têm em nós e que sejamos dignos de todo esse amor que Ele nos traz. Que em todos os lares, hospitais, casas de repouso, presídios, orfanatos, os bons espíritos possam estar presentes, trazendo os fluidos edificadores, o amparo a todos aqueles que sofrem e padecem, os encarnados e também os desencarnados que passam ainda pela perturbação. Que Deus abençoe a todos nós. E assim seja. Eu trouxe aqui para nós o último, para falar sobre a prece. A prece que é o penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Está desligado? Dá um tapinha que vai. Eu tive que subir para ele. Mas às vezes você não é mau contato do botão aí. Cuidado com essa cadeira. Não quebra a cadeira. Pelo amor de Deus. Foi. Sobe que ela pode, né? Quero ver eu subir nessa cadeira. Não tem parado, Senhor teu Deus. Mas quanto tempo vai ficar? Vai ser um voo de galinha, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, penúltimo capítulo, capítulo 27, de que obtereis. Kardec, ele coloca todo o ensaio teórico, toda a informação nos outros capítulos. E depois, para fechar com chave de ouro, ele fala: olha, vocês compreenderam tudo que tem antes? Como devem fazer? Agora, para vocês conseguirem ajuda, aqui está a informação. Quando vocês forem partir para a prática, é fundamental o auxílio espiritual que a prece nos dá. Tanto que você pegar o livro dos Espíritos, a primeira das leis morais é a lei de adoração. A lei de adoração que fala que por meio da prece a gente pode pedir, agradecer e louvar. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele sabe agradecer e louvar. Porque pedir a gente pede muito, agradecer às vezes nem tanto, e louvar é mais difícil. Porque louvar requer que você não tenha mágoa, não tenha, você abrir mão de qualquer sentimento nocivo. Vamos dar um exemplo prático. Suponha que você deixou alguma coisa na sua geladeira para comer agora, um pedaço do pudim de leite condensado, guardadinho lá no fundo da geladeira, escondidinho. Você chega, uma alma comeu o pudim, pedaço que você deixou em cima da mesa, nem tirou, pingou. O que a gente vai às vezes fazer? Ficar irritado. Já tinha comido, pegou o meu pedaço, deixou tudo jogado, porcalhou tudo, não tem consideração por mim. Por quê? Porque a gente só viu a nossa necessidade. Olha, isso era meu. Se você compreendesse como Jesus, o que Jesus
Jesus faria? É pelo exemplo que está aqui na primeira lei moral. Seria primeiro pedir: Senhor, que não me falte o trabalho, a saúde, para conseguir ter o provento para comprar os produtos para fazer mais um pudim. Eu lhe agradeço por essa condição que eu tive agora de fazer tão bom. E aí você fala: agora eu vou te louvar, Senhor. Que alegria poder ter servido um irmão meu. Porque eu guardei para mim, mas uma outra pessoa se beneficiou com o meu trabalho. Como que é mais feliz ver alguém satisfeito do que eu satisfeito? Você louvar: olha, eu fui a vítima, eu não fui o causador do problema. Alguém bate no seu carro aqui, amassa e vai embora. A dívida de quem cometeu o mal. Melhor você sofrer o dano do que causar o dano. Ele foi embora, ore por ele. Senhor, obrigado por achar meu carro ainda aqui, está batido, que eu tenha condição de trabalhar para repará-lo. E aquele que cometeu essa falta, que o Senhor ilumine, porque ele deve estar passando por alguma perturbação. Se ele agiu de mal fé, de coração, porque ele quis, não cabe a mim julgar, porque eu não sei o que passa naquele momento com ele, eu não sei qual que é a aflição que dói no coração dele, ou se ele não tem os valores morais para ter conhecimento suficiente dos atos que ele fez. Você desenvolve isso quando você compreende a justiça divina, que cada um segundo as suas obras. Não há uma atitude no bem que não seja pesada ao seu favor, como não há nada que você faça errado que nos gere um débito para você. E infelizmente, ou felizmente, infelizmente para quem acredita numa ação de graça, e felizmente para aquele que procura justiça, não tem perdão em estar no céu. Como no Código Penal da Vida Futura, requer o quê? Arrependimento, a expiação e a reparação. Então alguém vai bater no carro dele e ele vai ter ele penalizado? Não é de lei de Italião. Eu bato no carro dela, ela vem e bate no meu. Quando ele compreender a ação da falta que ele cometeu, ele vai querer reparar. Não pode ser para mim, pode ser para o próximo. Mas há sempre o reparo. Por quê? Porque faltou uma condição moral. E quem julga é somente Deus. E Ele não faz diferença para ninguém. E frente a essa aprovação, o que é fundamental? A prece e a oração. A prece e a oração é a mesma coisa. A prece, a oração, a meditação, você está em contato com Deus. Porque você aqui está numa casa espírita. Há uma comunhão de pensamentos. Eu trouxe aqui, olha, até imprimi. Eu ia trazer a revista espírita, mas fiquei com medo de molhar ela. Falei, deixa eu levar o papel impresso. Revista Espírita, 1º de novembro de 1868. Sessão anual comemorativa dos mortos. É um texto maravilhoso, tem 8 páginas. E o que Kardec começa falando sobre isso? O que tem a ver morto com prece? Tudo a ver. Porque ele fala, logo aqui no início, os mortos e desencarnados são aqueles irmãos que voltaram para casa. A gente acha que o perdido é eles. Não, perdidos somos nós. Eles voltaram para o plano verdadeiro, separado por um momento de nós. Aí o Kardec fala, será que nós temos que esperar só no dia 1º de novembro para fazer uma homenagem àqueles que gostamos? Aí ele fala, já não sabemos que o pensamento, pela ação da vontade, percorre qualquer distância e todos se comunicam pelo pensamento? Se você pegar no livro dos Espíritos, na segunda parte, que fala do mundo espiritual, no capítulo 6, Vida Espiritual, pergunta 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa, em sua intenção? A pergunta de Kardec: o que vale mais para o espírito? Ir até o túmulo ou fazer a prece? Eles respondem: a visita ao túmulo
é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. Ponto e vírgula. Acabou a ideia. É um fato que, quando você vai até o cemitério e vai até ali ao túmulo da pessoa que você tem afinidade, é um fato que você lembrou dela. Ponto e vírgula. Ninguém discute isso, que você lembrou, se deslocou e foi até lá. É uma representação exterior desse pensamento. Porque às vezes você lembra do ente querido, mas aquele só pensar, você fala, não, quero até lá, quero para estar presente. Não há problema nenhum, Kardec fala. Essa é uma representação externa do que você está pensando. Mas já dissemos que a prece é o que santifica o ato de lembrar. Olha só, a prece santifica. O que é santificar? Nenhuma palavra que Kardec usa é à toa, né? O que é santificar? Santificar é você lembrar com virtude. Porque quando a gente lembra de um santo, de alguém que foi um exemplo, você lembra do Bezerra, você lembra pelas virtudes que ele tem. Então o que é santificar? É você, do fundo do coração, transmitir o seu sentimento àquele seu irmão que se foi. Pouco importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Para que você esteja com o coração santificado, você não pode fazer uma prece guardando qualquer tipo de mágoa. Por quê? Se você quer que a prece seja escutada, você não pode lembrar daquele que morreu. Olha, você foi embora, mas deixou isso e aquilo, ainda bem que você foi. Isso não é uma prece, isso é uma provocação. E nesse texto que está aqui na Revista Espírita, que maravilhoso, como no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele mostra a eficácia da prece pela transmissão do pensamento. Quando você pensa em alguém, correntes fluídicas são envolvidas até aquele ser que você pensa. Kardec fala, quando estamos numa casa espírita, aonde há a união de pensamentos, a força da ação da vontade desse pensamento purifica os fluidos ambientes. Há uma melhora. Tanto que aqui a gente é tão bonzinho. A hora que você sai ali fora, você está por conta da sua vibração, a gente já, né? Porque aqui temos um ambiente confinado. Quando você sai lá fora, quando ninguém está te olhando, você mostra quem você é. Aqui todo mundo é gentil, não estou falando que a gente não seja, mas aqui é normal a gente ter um bom comportamento, porque o fluido é gostoso. Aqui você não tem tentação, aqui você está tranquilo. Há uma atmosfera de desencarnado, trabalhando aqui junto, te dando paz, você está bem. Mas como que você consegue manter isso para fora? Mantendo a sua ação do pensamento. Como que você faz isso? Não dá para você ficar rezando o dia inteiro, sentar no carro, rezar um Pai Nosso, começa agradecendo. Porque você começando mudando o seu pensamento pelo agradecimento, essa ação de agradecer já é uma prece. Você chegou aqui, agradeceu porque ocorreu tudo bem? Você vai pegar daqui, sentou no carro, vai para a sua casa, ou você vai a pé, pede a proteção. Chegou em casa, agradeça. Quando você for reclamar, lembra daquele que está no hospital, esperando uma vaga, um atendimento, com dor. O que diferencia um espírito imperfeito de um espírito bom? Da terceira ordem para a segunda ordem do livro dos Espíritos. É que o espírito bom só tem desejo no bem. Porque nós somos pessoas boas. Nós trabalhamos, levantamos, fazemos o nosso compromisso, procuramos ser pessoas honestas, fazer tudo que está. A gente não é ruim. Mas o desejo no bem, o espírito bom, ele nunca pensa em reclamar, porque ele só pensa no bem. Eu vou aqui e piso no pé do Senhor. Um espírito bom não vai ficar com raiva, não vai ficar com ódio, mas ele não é tonto, ele vai perguntar: você pisou no meu pé por quê? O que eu te fiz? É que eu não fui com a sua cara. Você está com alguma dificuldade? Eu posso te ajudar?
numa sala conversar. O espírito bom, ele nunca vai ter um sentimento mau. Ele nunca vai olhar por uma aprovação que chegar até ele e vai, um espírito de segunda ordem, ter um pensamento negativo. É isso que difere o espírito imperfeito do espírito bom. O espírito bom só tem desejo no bem. Olha que delícia você estar encarnado e não sentir gula, por exemplo, que é minha companheira. Você olhar para uma coisa e saber falar: olha, já comeu o suficiente, para. Se eu tenho que ficar lembrando, e se eu der um jeitinho? O espírito bom não, ele sabe, porque nada mais da matéria fascina ele. Ele tem sobre controle sobre as más paixões. Mas ele não saiu do nada, ele começou igual nós. Porque Jesus nos mostra o caminho, mas como você trilha o caminho, a lamparina do caminho é a prece, é a oração. Se você pega a primeira parte, a primeira lei moral, a terceira parte do livro dos Espíritos, aquele que nega a prece, que não faz oração, ele está infringindo uma lei, porque Deus nos dá essa condição de estar junto com Ele, de ter o seu altar. Como que a espiritualidade fala conosco? Você pode pensar: eu não sou médium, não caia nessa conversa, todo mundo é. Mas que médium eu sou? Vai lá no livro dos médiuns, coloca número 182, médiuns inspirados ou involuntários. Eu sou esse? Uma vez um estagiário nosso lá perguntou, eu estava conversando com um amigo meu que era católico, foi assistir o filme do Chico na época. Ah, você é espírita? Sou. Eu falei: que negócio é esse Chico de Kardec? O que é isso? Aí eu falei e tal. Ele falou: que legal. Quem escreveu isso? Eu falei: o Kardec. Eu falei: tá vendo aqui? Eu tinha no computador, esse foi o livro dos médios. Aqui está o que é o médium, aquele que sente a presença, blá 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 blá. É raríssimo que eles tenham um rudimento. Aí ele falou: então, mas e a gente? Que médium que é? Eu falei: como assim que médium que é? Eu falei: não, porque o Chico ele tinha essa mediunidade, que estava falando do filme do Chico. Eu falei: não, o Chico eu entendi, que era fora da curva. Mas e nós aqui, a turma do fundão, que médium que a gente é? Porque se você falou que Kardec viu, escreveu, das duas uma. Ou Kardec, você está falando uma informação que ele não fez, ou você não viu. Eu falei: olha, com certeza eu não vi. E eu não soube responder. Porque você fala: que médium que a gente é? Procura lá, item 182, médios inspirados ou involuntários. Ele está falando de médios psicógrafos nesse capítulo do livro dos médios. Mas ele abre, Kardec sempre no meio do... Por isso que você tem que ler. Você fala: não sou médium, não vou ler. Não tem que ler, porque ele traz informação para todo mundo. Ele fala: médium inspirado ou involuntário, não tem aquele que perceba pelo pensamento uma ideia, uma sugestão que lhe vem. Não aquele que está fazendo alguma coisa e fala: olha, você tem uma consulta hoje, você já fez aquilo? Lembra aquilo que te pediram? Ou de repente você vai tomar uma atitude, você está na dúvida, surge um pensamento: olha, aguarde mais um pouco. Kardec fala: não aquele que não seja intuído pelo pensamento, pelo seu espírito protetor, pelo seu anjo de guarda. Dessa maneira, podemos dizer que todos são médiuns. Kardec fala que invoquemos o nosso anjo de guarda com fervor, em todas as condições que não sabemos o que fazer ou o que dizer, que ele virá ao nosso auxílio e nos dará um entendimento da situação. Ah, mas como que funciona isso? Jesus não fala: quando você quiser orar, vai para o seu quarto, fique em silêncio. Para quê? Para você escutar essa influência. E o que acontece? Às vezes a gente tem ensinado a falar que eu não sou médium, não no sentido de um Chico, aí ninguém é. Às vezes eu não sou médium de incorporação, tudo bem, de psicofonia, mas essa percepção você tem. E é a maneira com que os espíritos também nos infernizam. Como o espírito malandrão chega perto de nós para nos dar palpite? Ele não chega e fala: nossa, você está gordo, hein? Ele não vem me provocar. Quando eu estou lendo um livro, umas 10h30,
eu vou pegar uma água na cozinha, eu lembro do chocolate. Vai falar, mas estou muito gordo, não vou pegar chocolate. Aí surge um pensamentinho amigo, não é? Não vou pegar. Mas quem que tem o chocolate? Mas eu não vou pegar, vou para o quarto. Porque pode ser sua cabeça dando um repeteco, pega lá. Aí você fala, não, vou para o quarto. Aí você senta no quarto, mas está faltando chocolate. Quem que está insistindo para você catar um chocolate? Se você já falou que não quer o chocolate. Quem que fica perturbando sua cabeça com aquela pessoa que te irritou no serviço e você não consegue dormir, às vezes você está com raiva da pessoa? Quem que fica criando afinidade? Porque eles te sugerem e te dão motivo. Não, mas pega. Você já está gordo. O que tem? Você discutiu com a sua mulher? Mas você está certo. Ele nunca vai brigar com você, ele vai criar afinidade. Você discutiu com a sua esposa? Mas você sabe que você está certo. Aí você começa a conversar em pensamento e não percebe que você está tagarelando. Porque você não, como Jacobson Santana Trovão, o coordenador de mediunidade da Federação Espírita Brasileira, fala, você pensa? Mas você pensa no que você está pensando? Quem que está tagarelando com você? Você está numa festinha, você tomou uma latinha de cerveja e está dirigindo. Não era nem para você ter tomado, não tem desculpa, não era para você tomar. Você tomou uma, tomou duas, aí o seu anjo de guarda, a intuição, a lei divina que está na sua consciência já fala, para que você vai dirigir. Mas você já tomou duas? Você é piloto? O que tem? Toma a terceira. Mas melhor parar. Não, toma mais uma. Quem que quer mais argumento do que esse? Você tende a ir para o caminho reto e alguém está te influenciando e aquilo fica na sua cabeça. Por quê? Porque ele criou afinidade com você, te elogiando. Você discutiu com a sua esposa? Você está certo, hein? Ela fala demais. É verdade, eu estou certo. Aquele cara não sabe fazer o serviço, toda hora tem que ficar explicando. Você dá muita paciência, deixa ele que se exploda. Quem está te ensinando ao contrário? Como você quer saber se a influência é boa ou ruim? Bate com o que o Cristo falou? É um espírito bom. Não bate com o que o Cristo falou? É um espírito que está querendo ver você cometer um erro e dar risada na sua cara. Como diria o nosso querido Raul Teixeira, eles gargalham. Uma vez perguntaram para o Raul, o que você acha do sal grosso? Ele falou, os espíritos gargalham. Porque o sal não faz nada para eles. A ação que faz é a prece. Se você joga o sal porque você acha que o sal está ajudando, é uma característica, um símbolo, ele falou. Mas o que ampara você é a sua prece. Então, quando lhe surge um pensamento, recorre ao seu anjo de guarda, ao seu espírito protetor. Nunca abra mão desse recurso achando que você não tem. Aprenda a fazer silêncio, como está na resposta da questão 919. Conhece-te a ti mesmo. Como? Santo Agostinho responde na 919A. Todo dia, na hora de dormir, passe em revista o que você fez. Mas eu fiz tudo certo. Suponha que fosse outra pessoa que fizesse um ente querido seu. Você ia gostar? Olha, eu tratei ela daquela, fui grosseiro com ela. E se alguém fosse e você visse? E se fosse sua irmã, sua esposa? Você ia gostar? Ainda assim ele fala, se você ainda achar que dessa maneira você fez tudo certo, imagine que agora você adentrasse no mundo dos espíritos, onde nenhum pensamento é encoberto. Ou imagina se a gente estivesse aqui no telão, olha, vai aparecer a vida de cada um agora aqui. Tudo que você pensou que você fez. E tudo que eu pensei não mostra. Porque aquilo que você não pode mostrar é que você tem que corrigir. Mas como que eu faço? Não abra mão da prece ou da oração. Quando Jesus chegou, que estava o pai do moço que se jogava no fogo, no frio, que os apóstolos não conseguiam resolver nada, que ele fala para essa classe de espíritos, requer jejum e oração. Oração é para você não perder a conexão com o alto, e jejum é o seu esforço que você tem que fazer para manter essa conexão ativa. Jejum de parar de reclamar, jejum de começar a agradecer mais, para você não perder o vínculo.
E o que tem a ver isso com os mortos? Esse texto aqui maravilhoso, na kardecpedia.com, é o melhor lugar para você ver. Você vai no kardecpedia.com, vai na lupinha, põe sessão anual comemorativa dos mortos, ou põe comemorativa dos mortos. Kardec vai trazer um texto maravilhoso. Aqui ele responde uma pergunta: o Espiritismo é uma religião? Aí ele vai trazer a concepção de religião, no sentido tradicional, e religião no religar com Deus. Ele faz ele fala assim: não costumamos afirmar que o Espiritismo é uma religião, mas uma doutrina filosófica para que as pessoas não criem um vínculo com a religião tradicional. Mas aí ele fala assim: é uma religião quando todo mundo está unido aqui, e pela comunhão do pensamento. Quando a gente está todo mundo aqui, o ambiente está salutar. Você desintoxicou aquela situação, aquele ambiente. Lembra no filme do Chico, quando o pai dele leva ele lá numa casa da luz vermelha, que o Chico vai para a sala e o pai dele vai tomar um aperitivo com a dona da casa? O que o Chico fez pela moralidade dele? Não era que ele é ungido, preparado. Ele tinha qualificação moral porque ele resistiu à tentação. Quando ele vai lá pela condição moral dele, porque não é que ele era especial, ele conquistou aquele estado de moralidade, ele desintoxica aquele ambiente. Primeiro que quem já não está afim espiritualmente já cai fora, porque nenhum espírito, por mais nocivo que seja, ele fica do lado daquele que dá bola, ele não perde tempo. Se você não escuta, ele vai embora. E quando ele compartilha dessa vibração, ele desintoxica aquele ambiente. Tanto que depois de 2 minutos escuta rezando o Pai Nosso, todo mundo vai ver ele está rezando o Pai Nosso. O que ele fez? Ele tinha algum dom espetacular? Não, era que o sentimento dele era só no bem. Ele não entrou julgando aquelas moças, aqueles homens estavam ali. Que às vezes esse é o nosso grande erro, apontar para o outro e falar: o outro é isso e aquilo. Quando a gente começa a ser já a polícia de Deus, eu sou juiz do plano espiritual, você já começa errando, porque só Deus pode julgar o próximo. Quando você mantém a oração, você consegue ter recurso para não perder esse equilíbrio. E Kardec mostra aqui para nós: olha, o seu ente querido percebe o seu pensamento, ele sabe que você está em comunicação com ele. E sabe que é legal? Eu não trouxe aqui a outra folha, mas vai na Kardecpedia também. Isso é um dado prático também, como aqui é tudo que Kardec trouxe. Coloca a teoria dos sonhos. Kardec escreveu sobre os sonhos, que é um desdobramento nosso. Aí ele fala que tem 3 tipos de sonhos: material, semi-espiritual e o espiritual. Que ele fala quando você se desdobrou e esteve do lado de alguém. E por que você não lembra? Porque você não vai querer ficar mais por aqui, vai querer ficar lá no plano espiritual. Mas ele fala assim: quando você pensa em alguém que você gosta, você acorda com a melhor sensação. Você vai sentir a presença daquela pessoa. Como? Uma boa lembrança. É maravilhosa. Teoria dos sonhos. Procurem na Kardecpedia. E aqui esse texto é maravilhoso. E tem uma parte aqui que eu grifei, para não estourar o tempo. Todo o texto é fantástico. Que ele fala da ação do pensamento, que ele fala quando a gente está repetindo a assembleia, melhora a função vibratória, mas para você manter isso depende de você. Aí o que ele traz aqui na folha 7ª, que é muito bonito? Ele descreve aqui no finalzinho como credo. Ele põe aqui, esse é o credo do Espiritismo. Eu vou fazer a leitura, olha, que é maravilhoso. Como que você mantém? Aqui ele vai trazer os argumentos voltados para o raciocínio. Crer num Deus Todo-Poderoso, soberanamente justo e bom. Um texto maravilhoso para quem quer entender a primeira parte, o primeiro capítulo do livro dos Espíritos, é o 2º capítulo da Gênese, que fala sobre Deus. É maravilhoso. O primeiro capítulo da Gênese, o caráter da revelação espírita, todo espírita tinha que ler semanalmente aqui, que é fantástico o raciocínio que Kardec traz. E sobre Deus, o 2º capítulo é maravilhoso.
Crer num Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Crer na alma e na sua imortalidade. Na pré-existência da alma como única justificação do presente. Causa e efeito. Na pluralidade das existências como meio de expiação, de reparação e de adiantamento intelecto e moral. Está vendo? Isso aqui cai certinho com o exemplo do Chico. Olha, se você tem um adiantamento intelecto e moral, é porque você passou pela prova. Não é que caiu do céu. Não existe anjo que nasce pronto, né? E ele continua: na perfectibilidade dos mais imperfeitos seres, na felicidade crescente com a perfeição, na equitável remuneração do bem e do mal, conforme o princípio, a cada um segundo suas obras, na igualdade da justiça para com todos, sem exceções, favores nem privilégios para nenhuma criatura, na duração da expiação limitada pela imperfeição. A expiação dura enquanto a pessoa se mantém na imperfeição. Não tem uma data para acabar, depende do espírito. No livre-arbítrio do bem, que lhe deixa sempre a escolha entre o bem e o mal. Por que a lei de Deus está na consciência? Porque a gente já tem a condição de discernir e fazer a nossa escolha. Porque se Deus colocasse nós numa condição que a gente não soubesse o que fazer, Ele estaria agindo de maneira leviana. Faltaria um atributo de justiça e não seria mais Deus. Então, se você está numa condição, é que você já tem condição moral de discernir. Faço ou não faço? Ninguém cai de paraquedas. A tentação me venceu. A tentação é uma boa desculpa, né? Alguém é tentado para carpir, você fala: olha, agora choveu, vai nascer uma tiriri com uma marmelada no meu lote, eu estou louco para carpir aquilo que sai aquele solão. Alguém é tentado para carpir o lote? Para encher uma laje? Ninguém é tentado com coisa, a gente é tentado com coisa boa. Por que a coisa ruim, você fala: nossa, eu já acordei com uma tentação, um negócio ruim, eu vou fazer qualquer trabalho aí. A gente não vai com essa tentação. A gente é tentado em coisas que não agradam. Então, se fosse assim: olha, eu sou arrastado sem pensar, por que você não faz coisa que requer o seu esforço? Você não vai carpir um lote? Por que você não fala: hoje, essa semana eu vou fazer um jejum e todo o gasto que eu tenho com o supermercado eu vou doar para a instituição, vou trazer 100, coisa por 100. É difícil a gente fazer isso, abrir mão do que é nosso pelo outro. Requer o desprendimento do espírito. Não que não seja possível, é possível, mas você só faz isso quando você compreende o porquê. Por isso que a cada um conforme as suas obras, cada um dá o que tem. Eu não posso pedir dela. Uma vez minha esposa estava me dando uma bronca, com razão. Eu falei: olha, não adianta você ficar me falando que eu sou avoado mesmo, eu tenho TDAH. Eu falei: não adianta você ficar pegando no meu pé. Eu falei: você não pode me passar na sua peneira. Eu não tenho a disciplina que você tem. Eu falei: você tem que ter paciência comigo. Não adianta você me bater, porque você vai me bater, você só vai ficar nervosa. Mas eu falei: minha esposa é extremamente disciplinada. Nossa, Caxias do extremo. Eu, como um bom homem, sou relaxado. Então, o que é que acontece? Ela me chama na linha. Eu falei: mas você me deu um bom conselho, mas se você começar a brigar comigo, a gente vai se desentender e só vai poluir a atmosfera. Eu falei: você é o figo, eu sou espinheiro, você não vai tirar figo de mim. Não tem como. Eu falei: isso que é você querer que um seja igual ao outro. Nossa, eu tinha tanta amizade com ele, pensei que ele era tanta coisa, ele me traiu. Então, você pensou, você pintou ele, e aí a gente, por orgulho, não aceita que pintou ele diferente do que ele era, porque cada um é um. Por isso que o julgar é o maior veneno que a gente faz para a nossa alma. Terminando, no livre-arbítrio do homem, o que deixa sempre a escolha entre o bem e o mal, crer na continuidade das relações entre o mundo visível e o mundo invisível, na solidariedade que liga todos os seres passados, presentes e futuros, encarnados e desencarnados,
Considerar a vida terrestre como transitória e uma das fases do Espírito, que é eterna. Acertar corajosamente as provações, em vista do futuro mais invejável que o presente. Praticar a caridade em pensamento, porque é o desejo do bem. Antes de você fazer ação na caridade, ela surge no seu pensamento, como o mal também surge. Então, praticar a caridade em pensamento, palavras e obras na mais larga acepção da palavra. Esforçar-se todos os dias para ser melhor que na véspera, extirpando alguma imperfeição de sua alma. Submeter todas as crenças ao controle do livre exame e da razão e nada aceitar pela fé cega. Respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém. Você não pode, de repente, a pessoa frequenta uma casa, e uma casa da religião X, e nessa casa dessa religião X tem um tal procedimento. Vamos dar um exemplo banal. Acende vela, que tem desde a Umbanda até a Igreja Católica. Acender vela é um ato de inferioridade. O simbologismo que a pessoa tem da religião. Então, todo mundo que não acende vela é um ser de luz. Você é uma pessoa perfeita só porque você não acende vela? É isso que ele está falando. Não julga pela aparência. Pela aparência você mostra o que você quer mostrar. Por isso que ele fala que não entra, respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos parecem, não violentar a consciência de ninguém. É que nem bater um testemunho de Jeová na sua casa e você não atendeu. Atende e conversa. Se perguntar a sua religião, não vai falar que é espírita. Eu não falo. Você fala o que você quiser. Eu não falo. Porque às vezes ele liga o espiritismo ao demônio. Eu falo, não, minha religião é a Bíblia. Aí continua a conversa, porque eles têm muita informação. Aí você vai conversando. Aí eles vão querendo enlaçar para a religião dele. Aí você vai jogando umas pimentinhas espírita. E fica gostoso a conversa. E tem uns que falam, semana que vem eu volto para conversar. E eles voltam e vêm conversar. E é gostoso porque é um papo sabio, porque eles vão falar do Evangelho, você vai dar seus argumentos espírita, e sem querer colocar espiritismo, não é querer dobrar o pescoço dele. O que a gente tem em comum? O ensinamento do Cristo. Vamos discutir o artigo comum. Não vamos brigar. Aqui um senhor que uma vez foi um serviço em casa e falou, olha, naquele centro espírita assim, nunca vai lá, porque é a casa do demônio, era o centro que eu frequentava. Eu falei, não diga, é a casa do demônio? Ele falou, é. Mas vamos continuar falando da Bíblia. Que parte que o senhor está? Não briga, porque é o que ele entende. Vamos discutir o que é útil. E para terminar, ver enfim nas descobertas da ciência a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. Eis o credo, a religião do Espiritismo, religião que pode congregar-se com todos os cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus. É um laço que deve unir todos os espíritas numa santa comunhão de pensamentos, esperando que ele ligue todos os homens sobre a bandeira da fraternidade universal. E aqui ele segue o texto, tem mais 4 parágrafos, que ele fala que a fraternidade é filha da caridade, mas aqui ele dá, quer ver? Não, é um outro texto, não vou citar, que vai confundir. Mas esse texto aqui é maravilhoso. Então ele fala, esse é o credo, que ele fala uma comunhão, uma santa comunhão de pensamentos, esperando que ligue todos os homens sobre a bandeira da fraternidade universal. Por quê? Por que tem que ter uma fraternidade universal? Qual que é a síntese de todas as leis morais para terminar? Lei de justiça, amor e caridade. Primeira ação da justiça é Deus, seu dever para com Deus. Você pega a lei de adoração, primeiro dever da criatura é o contato com Deus. Se Deus fala que todo mundo é igual, que Ele é o Pai de todo mundo, se você não acredita que o próximo é seu irmão, que é diferente, quando você põe uma diferença, ela vale mais do que eu, ou eu posso achar que eu valo mais do que ela. Não há justiça. Não havendo justiça, não há igualdade. Por isso que a gente vê esse mundão de Deus
com briga, com guerra. Por quê? Sempre alguém achando que é melhor do que o outro. A gente estava lá no tempo ainda de Moisés. Reparar que aquele brigueiro, um quereiro, a gente está no olho por olho e dente por dente. Não pode acontecer isso. A gente tem que fazer da nossa vida a prática de seguir o Evangelho. É difícil? Depende. Aonde estão seus valores? Aonde está o seu coração? Na dúvida, prece, oração, peça o amparo do anjo de guarda e siga firme. Kardec nos fala no capítulo do Evangelho. No Evangelho, no último capítulo, para quem não leu, tem coletâneas de preces espíritas. Para fugir da tentação, agradecer por uma bênção recebida, por uma graça, para pedir o afastamento dos maus espíritos. Tem aqui uma coletânea. O que Kardec faz? Antes dele trazer a prece, ele põe todos os argumentos e dá a explicação do que vai tratar a prece, que é aqui fantástica. Peça pelo próximo, peça por si mesmo, peça pelos médios, peça pelo espiritismo, até prece pelos inimigos do espiritismo. Então, todo recurso é nosso. O que a gente não deve fazer? Negar que não sabia, porque isso não vai colar. É isso que temos que praticar no nosso dia a dia. Olha, estourei o horário, me desculpe, viu? Uma abençoada semana. Vamos aproveitar a chuva. Que Deus nos ampare a cada dia e que possamos sempre, na dúvida, ficar em silêncio, né? Antes de reclamar, pensar no próximo. Você pega no céu e inferno, na segunda parte, espíritos felizes, viúva Furlong. Ela saiu de espírito imperfeito e pulou para o espírito bom. Ela saiu do mundo igual ao nosso, de provas e expiações, e nem parou na regeneração. Ela já foi para o mundo feliz. Aí Kardec vai pôr os atributos dela. Mas o último é assim: e ela não reclamava de nada. Você quer já imitar um espírito bom? Começa não reclamando e agradecendo. Se Deus te colocou na aprovação, é que você pode passar. Que Deus abençoe todos nós, viu? Muito obrigado. Uma abençoada noite.